Vamos para mais um vídeo aqui do canal Astrologia Clássica, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos conversar aí sobre um tema que vocês me pediram aí nos comentários, que é sobre a conjunção de Marte com a estrela Algol. Marte vai passar pelo ponto, né, onde a gente vê a estrela Algol no céu entre os dias 14 e 15 de julho, logo mais, né, já está aí. E é então uma conjunção que vem sendo abordada aí por alguns astrólogos como um momento altamente desafiador, propenso a desastres, desgraças, né? Alguns associam a guerras e tal. Bom, eu vou falar do que eu penso aqui, trazendo contexto de astrologia tradicional. Então fica aqui comigo até o finalzinho. Eu tenho esse canal aqui já há alguns anos, né, onde eu divulgo visões de astrologia tradicional, e se você quiser contribuir com esse projeto, se você acha que ele é importante para os seus estudos, ou mesmo para acompanhar aqui visões do mundo sobre astrologia, você pode me ajudar se inscrevendo no canal, curtindo o vídeo, compartilhando com seus amigos, deixando seu comentário, me diz aí se você tem estrela Algol junto de algum planeta no seu mapa natal, fica ali no finalzinho de Touro, 26 graus de Touro, ou se você conhece alguém que tenha, e se percebe essas expressões mais desafiadoras que são atribuídas à estrela em contexto de vida. Se você não tiver estrela igual conjunto a nenhum ponto importante do seu mapa, me deixa só um oi aí, diz se esse vídeo, esse tipo de vídeo, de uma abordagem mais de trânsitos, né, para contexto mais coletivo, te agrada, né, se você gosta de ver esse tipo de vídeo, porque aí eu posso fazer mais, tá bom? Mas você pode contribuir também com o canal se tornando membro. Na seção de membros tem vídeos exclusivos, tem muita coisa, lá dá para você maratonar por alguns dias. A gente fala lá de astrologia tradicional, natal, eletiva, horária, mundial, muita coisa ali, então torne-se membro. E ainda você pode contribuir aqui se você achar que vale algum valor, com qualquer valor, no botão valeu demais. Isso me ajuda a manter a qualidade aqui dos vídeos, ter os equipamentos adequados, né? Ter tempo para preparar o material também, que é importante. Aí a gente tem algumas dedicações de pesquisa em livros, em inglês a maioria, né? A gente não tem muito material de astrologia tradicional em português, então me ajuda bastante também. Agora, se você quiser aprender astrologia para ser astrólogo, é na plataforma EAD aprenderastrologia.com.br. Então, nosso cupomzinho de desconto aí para os cursos voltou, pega aqui embaixo e adiciona lá no carrinho de compras, se você quiser iniciar os estudos ou se você quiser complementar também os seus estudos, tá? São todos de astrologia tradicional, mas dá uma olhadinha lá se algum dos cursos interessa para você. Vamos falar então desse momento, né? Como eu disse para vocês, Marte, que está transitando pelo signo de Touro, ele vai passar por um ponto onde a gente vê a estrela Algol exatamente entre os dias 14 e 15 de julho. E esse momento ele vem sendo atribuído a coisas difíceis, desgraças, coisas tensas, até guerras. Eu já ouvi alguns astrólogos, porque Marte ele é considerado um planeta maléfico na astrologia tradicional e a estrela Algol também. Então, antes de começar falando sobre as possibilidades dessa conjunção, é legal a gente remontar um pouquinho, mas bem basicamente, aqui não vou entrar em tantos detalhes, de estrelas fixas, né? Só lembrar, gente, que elas são conhecidas como fixas porque o movimento dessas estrelas não é igual ao dos planetas. Os planetas, se a gente acompanhar ao longo dos dias, por um tempo, você vai ver os planetas se deslocando, né, de um signo para outro, por exemplo, né? As estrelas não, elas ficam sempre onde estão e a gente percebe uma mudançazinha de um grauzinho, né? Comparando com os graus ali do zodíaco, quando passam-se algumas décadas, então um grau ali aproximadamente a cada 50 anos, e exatamente isso tem relação com o movimento de precessão da Terra, né? Então elas são chamadas de fixas. E por isso, gente, as estrelas não têm o mesmo nível de importância que os planetas, tá? Isso já é também um ponto bem importante. Agora, é legal vocês saberem também que existem maneiras variadas de trabalhar com a visão das estrelas fixas na astrologia tradicional. O que eu vou abordar aqui é em relação à eclíptica, que é o caminho que o Sol percorre. Quando a gente abre um mapa astrológico, a gente tem o círculo, onde tem os 360 graus. Esses 360 graus representam o céu que a gente vê. É o caminho que o Sol percorre, a gente chama de eclíptica. Então, a abordagem que a gente vai ter aqui é do trânsito de Marte, né, ao longo da eclíptica, que ele está correndo ali, andando, transitando em torno ali do zodíaco, né, e quando ele vai chegar ali exatamente a 26 de Touro. Mas existe uma outra maneira também, que eu não vou abordar aqui, porque não é tema aqui do vídeo, tá? Então, só para vocês saberem que a gente vai usar
essa visão. E esse momento, então, ele vem sendo atribuído aí a uma grande qualidade de problemas, tensões, desgraças, porque a estrela Algol, de todas as estrelas, é a que mais representa violência, desgraças. De todas as estrelas com carga negativa, ela é a mais indicativa de grandes desgraças e coisas assim, tá? As estrelas, como eu falei para vocês, as estrelas fixas, elas são estudadas na astrologia desde o período da Mesopotâmia. E ali na fase grega foi bastante divulgada, principalmente por Ptolomeu, né? Uma das referências mais acessíveis, né, que a gente pode dizer. O Ptolomeu ele indica que cada estrela ela tem naturezas planetárias. No caso da estrela Algol, ela curiosamente é associada a Júpiter. Mas por quê, gente? Quando a gente volta para o contexto mitológico, e todas as mitologias antigas atribuem de uma maneira ou outra aí algum significado mais tenso para essa estrela, a gente vê aí uma relação com Júpiter, tá? Vamos puxar aqui a atenção para a mitologia grega, que acho que é mais acessível para nós aqui no Ocidente. Bom, primeiro preciso dizer para vocês que o nome Algol ele é mais derivado do período medieval. Foram os árabes que deram esse nome de Algol, Al-Ghul, que representa alguma coisa como monstruosa, alguma coisa assim. E inclusive dizem que a palavra álcool, né, deriva dessa palavra aqui. Mas o que nós vamos ter aqui como referência é da mitologia grega, que eu acho que fica mais próximo do nosso conhecimento ocidental. Ela é associada à Medusa, ao mito da Medusa. A Medusa era uma das 3 irmãs Gorgon, que foi violentada por Zeus, e vou falar bem simplesmente aqui, Minerva ficou muito enciumada e lançou uma maldição sobre esta mulher, e ela se tornou um monstro, né? Ela transformou os cabelos dela em cobras, né? Então ela fica com aquela imagem que tem as cobras na cabeça, e toda pessoa que olhava então para Medusa se transformava numa estátua de pedra, né? E então ela foi amaldiçoada por Minerva e foi dada a Perseu a missão de matar a Medusa, né, de cortar a sua cabeça. Então ela é associada a grandes desgraças, né? Ela foi triplamente violentada, primeiro por Zeus, e daí a gente já puxa a referência para a associação dela, né, em termos de natureza de Júpiter. Ela foi violentada também depois por Minerva, que lançou a maldição, a transformou num monstro, e depois por Perseu. E toda essa tripla violência que ela sofreu é associada, então, na vida, né, a violências, coisas pesadas, muito brutas mesmo, né, de baixo nível. Então, de todas as estrelas, ela é a mais difícil, inclusive em algumas tabelas de dignidades e debilidades é atribuído grande perda de poder quando um planeta está associado à estrela Algol, tá? Então, isso é o fator mitológico. No mapa, quando a gente abre o mapa, onde a gente vê essa estrela? A gente vê ali, né, no caminho do mapa, ao longo do zodíaco, em 26 graus do signo de Touro. Então, quando um planeta transita por esse ponto, ele vai ativar. Porque, gente, como as estrelas não se movimentam, todos nós vamos ter essas estrelas na carta. Mas elas vão ter importância quando elas estão em conjunção com um planeta ou com um ângulo importante do mapa, o ascendente, o meio do céu, por exemplo, o descendente, o fundo do céu, né, o eixo do mapa, tá, da carta. E nesses pontos, por exemplo, na astrologia natal, você pode ter referência aos significados das casas para a vida pessoal. Na astrologia mundial é um pouco diferente, porque a gente associa também, né, as próprias regiões dos signos, algumas questões de contexto coletivo e as constelações em si. E a estrela Algol, apesar dela ser vista para nós ali em 26 de Touro, ela faz parte da constelação de Perseu, tá? Ela não é da constelação de Touro. Por quê, gente? As constelações, elas ficam em planos diferentes, mas é como se a gente estivesse olhando com o filtro da eclíptica, quando a gente a vê em 26 de Touro. E então ela pertence à constelação de Perseu. No contexto coletivo, essa constelação já é associada a eventos de grande escala que atingem massas mesmo, né? Um grande número de pessoas. E geralmente eventos que têm relação com fatores meteorológicos, geológicos, fatores naturais, tá? Não é associado à guerra, por exemplo, mas os fatores ligados à natureza. Então, isso já relacionado à constelação de Perseu.
Agora, a Algol tem os seus significados destruidores também, como eu falei para vocês, tá? Então, ela naturalmente já significa destruição. Então, quando Marte passa por essa estrela, ele pode desencadear uma série de eventos catastróficos e tudo mais. Mas o movimento celeste ele é o mesmo para toda a parte do globo, né? Porque ele acontece no céu. Então, em qualquer parte do globo, você vai ver a conjunção de Marte com a estrela Algol. Mas em quais locais e como isso pode ser importante? É aqui que a gente entra no fator astrológico, certo? O que temos de importante assim em termos de regiões, tá? Bom, temos algumas possibilidades de regiões onde essa conjunção pode trazer efeitos mais marcantes. A primeira é que essa região do signo de Touro, por onde, na verdade, todo signo de Touro, por onde Marte está transitando, ela é associada às regiões da Ásia Menor, ali onde a gente tem a Turquia, a Armênia, ali aquela região da Ásia Menor, tá? Então, conjunção de Marte com o Algol, né? Marte transitando em Touro, quando chega junto dessa estrela, pode desencadear, pode representar os efeitos naturais, geológicos ou meteorológicos nestas regiões, que atingem grande número de pessoas. Então, essa é uma possibilidade de regiões. Outra possibilidade de regiões, na astrologia tradicional, só trabalhamos com a astrologia mundial com o nosso filtro anual, que é o mapa do ingresso do Sol no signo de Áries, tá? A gente tem até outras técnicas para entender períodos maiores, mas para período anual, esse mapa é importante. Então, nos países onde nessa carta a gente teve o ascendente em Áries ou o ascendente em Escorpião, né? Então, eles estão sendo conduzidos por Marte e os trânsitos de Marte ao longo, né, todo o trânsito de Marte ao longo do ano tem uma relevância. Então, os aspectos que Marte aplica ou recebe e as conjunções têm uma relevância para desencadear efeitos nesses locais, tá? Bom, como que se poderia fazer? Você pode abrir para várias regiões do globo, mas a gente tem aquele mapa que é usado para geolocalização, e abrindo para o momento do ingresso do Sol em Áries, pode-se ver ali onde teve o ascendente ali no signo de Áries ou no signo de Escorpião, associado então a um regente do ano como Marte, né? Nessas regiões, esse momento que Marte transita, então, pela estrela Algol, pode desencadear alguns eventos de nível coletivo relacionado a essas questões, tá bom? Outra questão, né? Agora já não tão para definir em quais regiões. Todos os mapas de ingresso do Sol em Áries para todas as regiões do globo, todos os países, nós vamos ter as casas que iniciam em Áries e em Escorpião. Para nós aqui no Brasil, vou dar o nosso exemplo, e daí se você tiver em um outro país, você pode replicar isso aí na carta do ingresso do Sol em Áries para o teu país, tá? A gente tem o ascendente em Capricórnio no ingresso do Sol em Áries. Então, o signo de Áries está na quarta casa, né? Capricórnio primeira, o Aquário segunda, Peixe terceira, o Áries quarta, né? Os temas de quarta casa estão sendo conduzidos, significados por Marte. Então, quando Marte passa pela estrela Algol em conjunção, pode desencadear eventos relativos à casa 4. E a casa 4 exatamente tem relação com terras mesmo, né? Com o ambiente físico do país. Agricultura, por exemplo, né? Agropecuária, vamos colocar assim, né? Os fatores ecológicos e tudo que envolve montanhas, né, regiões que têm relação com a terra mesmo, né, no nível físico. É a parte territorial, tá? Qual pode representar nesses temas? Bom, pode representar prejuízo de agricultura em função de fatores climáticos, né? Ou chuvas elevadas, ou frio elevado, geadas e tal, que prejudicam a produtividade da agricultura, ou pode desencadear mesmo algum tipo de evento climático envolvendo aí algum tipo de destruição com parte de terras, né, deslizamentos e coisas desse tipo, tá? A outra casa de Marte é Escorpião, só que para nós aqui no mapa do ingresso do Sol em Áries, né, para Brasília, o Escorpião está na casa 11, e a casa 11 ela envolve o ambiente de congresso, senado, né, no contexto coletivo. Então, como a conjunção de Marte com o Algol tem uma relação mais com fatores meteorológicos, né, por função da constelação de Perseu, né, como eu falei para vocês,
Das duas casas de Marte, nesse ano, é mais provável que os temas de casa 4 sejam os mais impactantes nessa conjunção do que os de Senado, Congresso e tal, tá? Agora, isso a gente viu 3 possibilidades, né, de se identificar quais seriam temas e regiões, né? A primeira associada a Touro, região ali da Turquia, Ásia Menor ali, né? A segunda, nas cartas de ingresso do Sol em Áries, para os países que tiveram ascendente em Áries ou Escorpião. E para nós no Brasil vai ter uma relação mesmo ali no ambiente de casa 4 mais fortemente do que na 11. Tá? Então são fatores ligados à agropecuária, à ecologia, terras, o que envolve toda essa ambientação, montanhas, morros, esse contexto todo, tá bom? Bom, gente, a estrela Algol, ela representa destruição em todos os níveis. E como é Marte quem está passando pela estrela Algol, alguns astrólogos estão associando a guerras. Mas como eu falei, como está na constelação de Perseu, é mais provável que se tenha eventos de nível natural, mesmo que atinjam a massa, assim, uma grande quantidade de pessoas ao mesmo tempo, tá? E na astrologia natal, né? Isso aqui a gente falou de contexto mundial e coletivo. E na astrologia natal? Na astrologia natal é um pouco mais complexo, né? Porque os trânsitos que a gente vai acompanhando assim diariamente, eles não são tão marcantes em eventos pontuais se o planeta que você está analisando não for importante para o período, tá? Então, para quem esse trânsito de Marte sobre a estrela Algol pode ser mais importante? Bom, primeiro, se você tem o ascendente ali próximo de 26 de touro, mais próximo que eu digo, pode ser 25 ou até 27, tá, gente? Não vai ser em 20 de touro, não. Tem que ser um grauzinho antes ou um grauzinho depois. Porque as estrelas não se movimentam, então quando tem pouco movimento, você tem que deixar muito próximo aqui o orbe, né? Bem fechadinho, tá? Então, um grau antes, um grau depois. Para essas pessoas que já têm o ascendente em conjunção com a estrela Algol, Marte transitando por esse ponto já chama um pouquinho mais de atenção. O ascendente, na astrologia tradicional, está muito relacionado às questões físicas do corpo mesmo. Então, nesses dias, 14, 15, evitem manusear equipamentos de corte, né? Assim, estiletes, facas e tal, porque Marte tem essa representação mais vulnerável, né? Você fica vulnerável a sofrer acidentes. Também velocidade, que é um tema de Marte, tá? Então, se você dirige, por exemplo, né, fique atento, aí procura dirigir na velocidade média, fique atento no trânsito. E também fogo, né, que também é um tema de Marte, tá? Se tiver que manusear coisas ligadas a fogo, se você usa muito forno, né, em algum trabalho, também, tá? Bom, mas a estrela Algol já tem uma natureza diversa, Marte é maléfico, passando por esse ponto, não vai desencadear prosperidade e tal, não é tema nem de um nem de outro, tá? Outro ponto também que é importante, se você tem um ascendente em Áries ou em Escorpião, porque o regente do seu ascendente é Marte, então Marte tem uma importância total para os seus assuntos físicos, né? Transitando sobre a estrela Algol, também esses mesmos cuidados são necessários, certo? Agora, se você tiver algum planeta nesse ponto já em conjunção com a estrela Algol e Marte transita por esse ponto, é mais importante Marte, né, observar o trânsito de Marte sobre esse ponto do que Marte em conjunção com o Algol sozinho, né? Então, Marte é um maléfico. Se você tem um planeta benéfico em conjunção com o Algol já na carta natal, Vênus ou Júpiter, e Marte, que é um maléfico, passa por cima, não é bom, porque ele está passando, ele está cortando o benefício dessas estrelas aqui, tá? Se você tem Saturno, que já é uma estrela maléfica, é ruim porque potencializa o mal, né? Ou se você tem Marte, porque se você já tem Marte no mapa natal conjunto a estrela Algol e Marte está passando em trânsito por cima, você está completando aí um retorno de Marte e ele está cumprindo as promessas do mapa natal, tá? Então ele traz um pouquinho aí de potencial destruidor. Ou agora Sol, Lua, que eles são alternantes entre benefício e malefício, né? É um potencial menos agressivo, tá? Mas mantenha atenção aí nesses próximos dias. Que eu recomendo, se você tem qualquer planeta nesse ponto e Marte vai passar por cima, se mantenha atento, mas é mais forte, assim, pode ser mais forte em termos de eventos para essas condições. O ascendente ali próximo de 26 de touro, ou se você tem um ascendente em Áries ou Escorpião, porque isso pode pegar aí um trânsito
de um planeta que é importante para você nas suas iniciativas, nas suas motivações e tal, e também para as suas questões físicas, né? Que já vai puxar um pouquinho mais de atenção, tá bom? A estrela Algol não é uma das mais brilhantes no céu, ela alterna a magnitude dela de 2 para 3, porque ela é uma estrela binária, né? Elas são duas estrelas, e conforme elas vão se movimentando, uma passa em frente à outra. Então, ela é chamada de estrela binária eclipsante. A cada 2 dias e pouquinho, é como se ela ficasse pulsando, o brilho dela altera, né? De 2 e pouco para 3. Mas, pelo fator mitológico, astrologicamente, ela é bem temida, né? Não é uma das estrelas mais potentes, mais brilhantes, mas ela é muito temida. Então, merece esses cuidados ali, tá bom? Ela não é muito associada nesse momento com Marte à guerra, né? Pelo fato dessa estrela estar ali numa região de Perseu associada a eventos climáticos, meteorológicos, atmosféricos, geológicos, né? Então, terremotos, por exemplo, são possíveis, ou destruições causadas por qualquer evento atmosférico também, né? Tá bom? Bom, tradicionalmente é isso, eu trouxe bem à risca aí o que pode significar, e eu não vou interpretar assim muito em outras condições que não sejam propriamente astrológicas, e dizer para vocês então que todos no mundo verão a conjunção de Marte com Algol, mas só nesses países que têm uma relação direta ou com as regiões associadas a Touro, ascendente em Áries e Escorpião na carta do ingresso do Sol em Áries, é que vão ter um efeito mais marcante. Para nós, ele fica nos temas de casa 4 ali fortemente, né? Agropecuária, agricultura pode sofrer aí com perdas devido a efeitos climáticos, tá bom? Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir, deixa aí seus comentários, adoro ler os comentários de vocês. Um abraço forte, até o nosso próximo vídeo aí de reflexão semanal. Até mais!